Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 20 de dezembro de 2011. Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta instalação e primeira reunião da 37ª Sessão Extraordinária. Solicitar ao nosso primeiro secretário, o vereador Isaac Demani, que faça a leitura do projeto. Pois não, vereador? Eu gostaria de apresentar uma emenda ao projeto de lei que será lido agora, projeto de lei 2566. Pedir o vereador que encaminhe até a mesa a emenda. Mais alguma apresentação de mais alguma emenda, vereadores? Nesse projeto de contratação, o primeiro projeto do Executivo? Não? Eu vou fazer uma pequena interrupção para que a CCJ analise a emenda e retornaremos em breve. Tornando a nossa sessão. Pois não, vereador. Questão de ordem. Senhor presidente, eu apresentei uma emenda, entretanto, conversando agora com o vereador professor Pierre, mais demais vereadores, eu acho importante que, para eu retirar essa emenda, uma explicação técnica deva ser feita, e acho que fui contemplado na explicação que foi dada, que foi fruto de uma reunião que teve dentro da presidência, que eu não pude estar desde o início, justifico isso, mas eu gostaria de ouvir essa explicação técnica no entendimento do vereador professor Pierre. Senhor presidente, a discussão da Comissão de Constituição e Justiça, primeiramente, existem legislações que são exclusivas do Poder Executivo. O artigo 93 da Lei Orgânica Municipal, nossa principal legislação, ela diz o seguinte no seu caput: são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre. Então, o inciso 2º diz: servidores públicos do Poder Executivo, da administração indireta e autarquia, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Outro sim, tudo aquilo que envolve a estrutura da administração, a Câmara de Vereadores não tem poder de fazer alteração. Ora, se uma emenda como essa prospera, toda a lei depois se torna inconstitucional e pode ter um problema sério social no município por impedimentos no que diz respeito à execução de serviços. A situação do município é uma situação gravíssima em termos de servidores públicos, que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E a gente está observando o interesse lá na ponta do serviço público, o interesse social. Essa é a grande problemática que está se enfrentando por um erro que vem de anos atrás. Por mais que tivéssemos a vontade de fazer essa alteração, ela é inviável por questões técnicas. Essa inviabilidade gera uma inconstitucionalidade e quem sofre na ponta vai ser quem recebe esse serviço. Então, por exemplo, os trabalhadores braçais. A gente precisa hoje, o município vai ficar sem. Como é que vai fazer limpeza nessa época de chuva? A área de saúde, não tem médico, nem concurso 2007, nem nada. Como é que vai ficar depois? Vai ficar sem médico. Então, pode gerar um obstáculo a esse tipo de serviço. Atende 100% a nossa ideia? Lógico que não. A gente vota aqui todos esses processos de modo contraditório, mas tem que ver o menor dano. Algum dano vai ser sofrido, não tem jeito. Mas, não obstante a tudo isso, tem um impedimento técnico do artigo 93, inciso 2º, o que impõe contrariedade na prosperidade da emenda. Pois não, vereador. Senhor presidente, diante do exposto, eu vou retirar a emenda e apresento uma outra sugestão para o plenário. Nós temos na casa hoje o procurador do município. O que eu entendo nessa questão é que tem recaído sobre a Casa Legislativa alguns questionamentos por parte dos concursados em 99, por parte dos concursados de 2007, por parte dos contratados, que, no nossa andança na rua, entendem que
nós deixamos ou não de fazer algo. O procurador da prefeitura está aqui. Então, eu faço uma sugestão. A responsabilidade, o meu projeto, minha emenda eu estou tirando, porque poderia ser apontado vício de iniciativa nela. Então, eu faço uma sugestão, que ceda 5 minutos, que seja, para o procurador da prefeitura apresentar as suas razões, delinear ponto a ponto sobre o projeto 12.566, que é apresentado aqui, e, ao mesmo tempo, nós que estamos sendo acompanhados pela Rádio Câmara, pela TV Câmara, pela internet, tira toda a dúvida sobre os papéis. O papel do Executivo é um e o papel do Legislativo é outro. E está se fazendo uma grande confusão nessa situação, e é bom que isso fique bem definido. O procurador do município está aqui, se depender de deliberação do plenário, mas eu sugiro a Vossa Excelência que nós possamos ouvir as ponderações, as colocações, as justificativas do Executivo através do procurador do mesmo. Retirou a emenda? Retirei. Pois não, vereador. Vereador, não tem como abrir porque é pauta exclusiva. Hoje nós estamos reunidos desde 9h30 da manhã. Não, o vereador estava ausente, tem os seus motivos. Mas, infelizmente, de 9h30 a quase meio-dia, foi entrado em discussão vários projetos que vão ser votados hoje, né, para tirar dúvida, não só com o procurador, mas com a secretária de Administração, com o secretário de Fazenda, com o secretário de Meio Ambiente. E não será em 5 minutos que conseguirá o procurador especificar sobre o projeto de lei. Então, infelizmente, vereador, não vai ser acatada a sugestão? Bem breve, por favor, vereador. Bem breve, só uma consideração final. Respeito a posição de Vossa Excelência, entretanto, eu vou ficar discordando dela, porque o município, nós somos poderes harmônicos, porém independentes. Teríamos a oportunidade de ouvir o procurador do município, dando as suas razões, e até mesmo, numa questão mais técnica, numa questão mais apurada, explicitando para a população o que está acontecendo com o concurso 99, com o concurso 2007, que esse ônus não possa recair sobre a Câmara, porque quem está na rua no dia a dia somos nós. O Executivo, ele que vai pagar, o Executivo vai pagar o 13º, seria importante nós ouvirmos. Não perderíamos, eu concluo, não perderíamos 5 minutos, não, senhor presidente. Nós ganharíamos uma vida. Está concluído, então, vereador. Secretário. Vereador, eu não sei qual foi o motivo, mas não é a primeira reunião na presidência que o vereador fica ausente, chega na hora da sessão querendo apresentar emendas que tenta tumultuar o trabalho legislativo, vereador. Então, não vai ter como o procurador ter os 5 minutos. Nós vamos entrar agora em leitura do projeto de autoria do Executivo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa tarde. Anteprojeto de lei autoriza a administração direta e indireta do município de Nova Friburgo a contratar por prazo determinado para atender necessidade de excepcional interesse público, suprir falta emergencial de pessoal e dar outras providências. O prefeito do município de Nova Friburgo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Nova Friburgo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei municipal. Artigo 1º. A administração pública direta e indireta no município de Nova Friburgo fica autorizada a realizar a contratação por prazo determinado em caráter excepcional e emergencial, na forma do permissivo do artigo 41, inciso 9, da Lei Orgânica do Município de Nova Friburgo e do artigo 37, inciso 9, da Constituição da República, para atender à necessidade temporária de pessoal, de modo a possibilitar a prestação de serviços essenciais de até 1.711 profissionais, cuja distribuição entre as diversas funções está discriminada no anexo 1, que integra essa lei. Parágrafo 1º. Os contratos que tratam o caput desse artigo serão regidos pela consolidação das leis do trabalho, CLT, consoante as suas disposições relativas ao contrato por prazo determinado, assegurado aos contratados os direitos trabalhistas correspondentes. Parágrafo 2º. O prazo máximo de duração dos contratos de trabalho firmados com base nessa lei será de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez, atendendo ao disposto no artigo 445 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Parágrafo 3º. No decorrer do prazo referido no parágrafo antecedente, a administração pública municipal tomará as medidas necessárias à investidura gradativa dos candidatos aprovados e classificados no concurso público. Inciso 1, de 99.
se e quando aceita pelo Ministério Público a composição firmada entre o município de Nova Friburgo e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Friburgo e posteriormente homologada pelo Poder Judiciário e ou, inciso 2, de 2007, ficando o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar a validade do referido certame pelo prazo de suspensão ocorrida por força da aplicação da Lei Municipal número 3.893, das convocações para habilitação em posse, podendo firmar termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para tal fim. Parágrafo 4º. Em caso de rescisão de contrato temporário por justa causa, artigo 482 da CLT, ou a pedido do profissional, poderá ser realizada a substituição desse mediante a celebração de novo contrato, observado os prazos referidos no parágrafo 2º deste artigo, bem como a disposição do artigo 3º, inciso 2. Parágrafo 5º. O valor dos vencimentos base, carga horária e as atribuições a serem desempenhadas em cada função e os requisitos para a contratação estão estabelecidos no anexo 2. Parágrafo 6º. Considerando a existência de profissionais contratados por meio dos intitulados contratos administrativos, sem prévia autorização da Câmara Municipal de Nova Friburgo, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regularizar referidas contratações com efeitos administrativos retroativos a 1º de dezembro de 2011. Artigo 2º. Caso o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ou o Poder Judiciário rejeite a composição celebrada com fundamento na Lei Municipal número 3.893, entre o município de Nova Friburgo e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Friburgo, ficará o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, objetivando implementar a posse aos aprovados e classificados para o cadastro de reservas do concurso público de 2007, sob condição resolutiva de ulterior confirmação da nulidade do concurso público de 1999. Parágrafo único. Na hipótese de o concurso de 1999 ser futuramente validado pelo Supremo Tribunal Federal, será realizada a imediata liberação dos empossados de que trata esse artigo, a fim de viabilizar a necessária reintegração. Artigo 3º. A contratação temporária dos profissionais que trata a lei obedecerá rigorosamente e obrigatoriamente ao seguinte: 1. Serão convocados primeiramente os profissionais que atualmente já estão contratados temporariamente pela municipalidade por meio de contratos temporários e dos intitulados contratos administrativos e 2. Caso o pessoal referido no inciso anterior seja insuficiente ao preenchimento total das vagas, serão convocados e contratados candidatos previamente selecionados por meio de procedimento seletivo simplificado, a ser regulamentado pelo Poder Executivo Municipal por meio de decreto, ao qual será dada ampla divulgação. Parágrafo único. A convocação referida nesse artigo será realizada diretamente junto aos profissionais que já compõem os quadros da administração pública, administração municipal e, em relação aos demais, por meio de publicação de edital na imprensa usual do município. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária específica e sua implementação dependerá de disponibilidade financeira. Artigo 5º. A estimativa de impacto orçamentário financeiro da ação que trata essa lei no exercício de 2012, bem como a declaração dos ordenadores de despesas que tais gastos com pessoal possuem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias estão apresentados no anexo 3. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, assina o prefeito Sérgio Xavier, senhor presidente. E não há ainda o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, senhor presidente. Solicitar o parecer do presidente da CCJ, vereador Isaac Demânio. Senhor presidente, lamentavelmente, mais uma situação de votação de contratos temporários diante desse imbróglio jurídico que envolve o concurso de 1999 de 2007, que acaba por deixar a administração pública em situação dificílima. Muito embora tenha um posicionamento pessoal de que deveríamos
chamar os concursados, imediatamente os concursados de 2007. O caminho viável, achado pela Procuradoria do município, juntamente ao entendimento dos demais vereadores, foi a aprovação desse contrato temporário, que excepcionalmente se aprova mais uma vez, e tomara a Deus que seja a última contratação temporária realizada nesse município, que se ponha fim nessa situação, que se respeite os concursados do nosso município. Mas vou dar parecer favorável diante da urgência da contratação desse pessoal que já vem trabalhando a bem do serviço público, senhor presidente. Solicitação, solicitar ao vereador Reinaldo Rodrigues, que possa também passar o parecer verbal. Acompanho o parecer do presidente, senhor. Vereador Vanozinho. Desculpe, vereador. Favorável, senhor. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, muito rapidamente também justificar, eu acompanho o parecer do presidente, me preocupa muito essa questão. Nós fizemos uma reunião em que foram analisadas todas as possibilidades. É uma situação de extremo desconforto, uma questão que começou errado lá em 98, 99, e que traz problemas para a administração pública até hoje. E nós temos que dar uma solução. O município não pode parar. Então, a nossa solução é uma solução de manter o município em funcionamento para que não pare a educação, não pare a saúde, não pare os serviços públicos. Podemos até errar, se essa decisão não for a mais sábia, mas nós não encontramos nenhum outro caminho. Nenhum dos vereadores que participou da reunião, em conjunto com os secretários, conseguiu vislumbrar um outro caminho que pudesse, dentro do ponto de vista legal, resolver de outra maneira. Então, nós estamos votando com a nossa consciência de que este foi o caminho possível para que o município não pare e que essa questão, a gente sabe, ainda vai perdurar por mais um tempo em razão de questões jurídicas que estão ainda por resolver. Então, voto com o relator. Aliás, perdão, voto com o presidente. E vereador professor Pierre. Também favorável, mas também gostaria de explicitar as razões também. Primeiramente, essa situação da continuidade do serviço público, que é em primeiro lugar. Há uma garantia do chamamento de todas as vagas imediatas de 2007. Isso é um ponto importante, que todo mundo que passou diretamente de 2007, que ainda não foi chamado, vai ser chamado agora até o prazo final. A dificuldade toda também que se apresentou é a condição de chamamento de todas as pessoas de 2007, nesse prazo, que seria inviável, criaria uma lacuna no serviço público seríssima, em pleno mês de janeiro, onde a tendência de clamor para o serviço público seja ainda maior em razão das chuvas. Quer dizer, é uma situação extremamente complexa, desconfortável, como bem disse o vereador Cláudio Damião, mas que não há outra saída que não essa. Uma medida para tentar se salvaguardar todas as pontas possivelmente. E tentar, junto ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, um entendimento, através de um termo de ajuste de conduta, para que se possa contemplar, dentro do possível, a todos. Mas é realmente uma situação muito complexa e não há outro caminho que não o ora apresentado, dentro da questão da aplicabilidade e da questão do dia a dia da cidade. Senão a cidade para. Se a cidade parar, o nosso povo vai sofrer mais do que já está sofrendo. Então, diante disso, não há outro caminho senão acompanhar o parecer do presidente da comissão. Após o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto encontra-se em discussão. Não havendo discussão, em votação, votação nominal, iniciarei a votação com o vereador Roberto Vermellige. Contra ou a favor ao projeto? Desculpa, vereador. Favorável, senhor presidente. Vereador Cláudio Damião, contra ou a favor? Senhor presidente, favorável, já com as ressalvas feitas anteriormente, que eu gostaria que ficasse registrado essa minha posição, que é pelo interesse do município, é pelo interesse de que a população já tão sofrida não sofra mais e que tenha, obviamente, uma solução imediata, tanto quanto possível, junto ao Ministério Público, e que isso permita, o mais rapidamente possível, uma vez solucionadas essas questões, o município começar a vislumbrar a possibilidade de realização de um novo concurso, tão logo isso se resolva, para que saia dessa situação catastrófica que nós estamos vivendo, né? Um engessamento do poder
do Poder Executivo com relação às contratações, que podem gerar e trazer futuros problemas até de ordem trabalhistas para o município e, ainda com isso, encarecendo ainda mais o já tão combalido orçamento do município. Então, é com essas ressalvas que voto, tentando, com isso, ajudar, dentro do possível, a solucionar essa questão que é extremamente grave, polêmica e complexa. Não, vereador. Vereador professor Pierre, contra ou a favor? Senhor presidente, favorável, mas também com mais algumas considerações importantes que julgo fazer. A situação toda se complicou na medida em que o Poder Executivo, há meses, quando começou a chamar os concursados de 99, simultaneamente não chamou os concursados de 2007. Isso foi colocado aqui nessa casa. Essa casa orientou o Executivo a fazê-lo. Só que o Executivo não o fez. E, infelizmente, em razão de não ter feito lá atrás o que salvaria o cadastro de reserva de 2007, com maior certeza, não é que ele está perdido, mas com maior certeza, não o fez. Não obstante, nós termos salientado isso. A casa salientou isso. E agora chega numa situação extremamente complexa, de final de linha de um prazo de concurso, que vai depender de um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público para tentar salvaguardar, dar-se-á tempo ainda, pelo menos, de salvar as vagas imediatas. Isso é importante, porque é quem de fato foi aprovado no concurso, e quem fez 2007 sabia dessa condicionante de 99, mas observa claramente como poderia ter sido chamado anteriormente por conta desses contratos, e não foi. Isso realmente é lamentável, mas é algo que a casa não tem o poder de fazer. Ela orienta, ela aponta, mas não foi acatada a sua indicação e a sua cobrança. Diante disso, hoje a gente se encontra em mais uma situação complexa, difícil, em que temos, mais uma vez, que optar pelo interesse público como primeiro plano. O serviço lá na ponta à população. Então, eu gostaria também que isso ficasse sintetizado, de modo consignado em ata, essas razões e as razões que expus diante do comentário, do parecer do presidente da CCJ. É lamentável como se trata o servidor público e o direito do concursado Nova Friburgo, até chegar a esse ponto, que a gente fica sem poder ter uma saída que agrade a todos e que agrade plenamente ao nosso interesse, à nossa intenção. Voto entristecido, por um lado, mas responsável pela manutenção do serviço público pelo outro. Diante disso, não há outro caminho. É um dilema e a escolha nos faz perder alguma coisa. E hoje eu me sinto derrotado em algum aspecto, mas garantidor de outro aspecto. Então, por isso, o voto favorável, ainda que contrariado por conta desse descaso, não obstante o nosso esforço durante esses meses que se passaram. Vereador Marcos Medeiros, contra ou a favor? Favoravelmente, com declaração de voto. Pois não. Quando nós, políticos, vamos às praças, às ruas, às casas, pedimos votos, óbvio à população, que é o comprometimento das propostas que a gente tem. Em 2000, a então candidata a prefeita Saudade Braga, no horário eleitoral e nas praças, nos comícios, prometeu que não tão somente ia manter o concurso de 99, como ia chamar mais concursados que estavam no cadastro reserva. O tempo passou, ela saiu vitoriosa e tomou posse. E o ato número 2 do governo dela foi anular o concurso. Ou ela era despreparada ou inconsequente. Por quê? Despreparada porque ela não devia conhecer a administração pública. Ou, por outro lado, se ela conhecesse, ela foi inconsequente. Por quê? Prometeu algo que não pôde cumprir. E, a título de informação, o senhor Ricardo Pacha, que foi secretário-geral dela na prefeitura na época, ele trabalhou com o Jó Rezende na prefeitura do Rio de Janeiro, no governo Saturnino Braga, os dois eram sócios, e eles viabilizaram várias cooperativas em várias secretarias do município. Sabe o que aconteceu, vereador Edson Flávio?
sugar o dinheiro público e faliu a Prefeitura do Rio. Esse mesmo modelo, o vereador Vanusim, foi implantado na cidade de Nova Friburgo. E agora a gente recebeu a informação que há uma condenação de cerca de 6 milhões de reais por esse ato impensado da prefeita. Para o futuro, o que eu enxergo? Que fosse viável, que se fizesse um novo concurso para o ano que vem. A gente não iria resolver a questão nesse mandato, mas, com certeza, o próximo prefeito teria essa questão resolvida. Por quê? Porque faria o concurso, teriam profissionais e, com certeza, seriam chamados para o próximo governo e a gente resolveria essa questão e, com certeza, não seria um candidato a prefeito que se elegesse nem despreparado, nem inconsequente. Então, por isso, meu voto é favorável. Pois não, vereador. Próximo vereador, vereador Márcio Damasio, contra ou a favor? Voto favorável, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Samuel da Farmácia, contra ou a favor? Desculpa, vereador. Favorável, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Vanusim, contra ou a favor? Favorável, senhor presidente, com uma pequena declaração. Pois não. Com certeza foi citado aqui que não é o que a gente queria, não é o que a gente quer, mas é a forma que a gente tem de dar os direitos às pessoas que estão aí até procurando a gente desesperado, porque já passaram pela tal da Nitcop, já passaram por tantos transtornos dos nossos funcionários públicos. Eu acho que é a forma da gente dar governabilidade e fazer com que, principalmente nesse período agora de calamidade que nossa cidade vai passar devido às chuvas, aí, a gente acredita que é a situação que pode amenizar e fazer com que a cidade tenha governabilidade. Embora não seja o que a gente quer, não é o que a gente queria, mas é um transtorno que vem desde 99 aí, devido a erros cometidos e que o funcionário público vem pagando aí ao longo do tempo e principalmente a população. Vereador Edson Flávio, contra ou a favor? A favor, com breve declaração de voto. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu quero primeiro registrar, gostaria de constar em ata que está presente aqui no plenário o Procurador-Geral do Município, secretária de Administração, e que eu solicitei, porque eu gostaria de ouvi-los acerca de posições bem mais conceituadas e robustas acerca desse tema. Acho importante. Eu sei que houve uma reunião, Vossa Excelência já disse, Vossa Excelência me telefonou, dizendo que estava acontecendo uma reunião, mas efetivamente eu não fui convidado para essa reunião, não fui informado que estava havendo uma reunião. Mas tudo bem, a gente releva e a gente vai aprendendo a lidar. Até sugiro que as próximas reuniões internas sejam convocadas por ofício ou algum tipo de documento, que aí fica melhor até para a gente tratar. E a outra questão, senhor presidente, é que quem está sendo mais injustiçado nesse processo agora, nesse momento, são os servidores braçais, que ficaram com um contrato administrativo sem diversos direitos. Até encaminhei um ofício para a Secretaria de Administração clamando que solucionasse a questão dos servidores braçais, dessas pessoas mais simples e economicamente mais desprovidas do município. E aqui, no anexo, consta a contratação possível de 209 pessoas para trabalhadores braçais. Então, espero que, com isso, também a gente possa atender à necessidade dos bairros que vivem com tanto problema. E só registrar, senhor presidente. Na verdade, nós fazemos nossas reuniões internas e elas são muito importantes, mas muitas das vezes, na hora de traduzirmos para a população o que aconteceu, o que foi definido, sai, muitas das vezes, que a culpa da situação é da Casa Legislativa. E o Executivo precisa apresentar de forma ampla, utilizando, inclusive, a Câmara, a Rádio Câmara, a TV Câmara, para explicitar as suas razões e contra-razões, para que nós não tenhamos que dar explicação no varejo. Na verdade, nós vamos dando explicação no varejo. Enquanto um servidor aqui fala com um, fala com outro, o Executivo precisa tomar uma posição. Convoca todo mundo, pega o campo do friburguense, se for necessário, mas explica de vez o que está acontecendo, porque fica uma explicação no varejo e não atende a todos. As pessoas continuam com dúvidas, continuam sem entender efetivamente o que está acontecendo e culpabilizando, muitas das vezes, quem não tem a prerrogativa de fazer. E a prerrogativa de fazer é do Executivo. Então, ficam essas considerações e eu creio que,
se atender ao escalonamento que foi dito. E, ao mesmo tempo, entendendo, o procurador disse para nós, para mim, pelo menos, que, prorrogando o contrato de 2007 por 6 meses, lá para julho, se não me engano, que mesmo dentro do processo eleitoral, poderia haver a convocação. Eu questionei no primeiro momento que nós vamos estar no ano eleitoral, mas o procurador é entendedor da matéria. Ele falou isso. Ele falando isso, eu vou compreender como alguém, autoridade no setor, que passou essa posição para mim. Porque, caso contrário, seria um motivo para votar contrário. Porque, chegando no meio do ano, período eleitoral, candidaturas colocadas, candidatura a prefeito, vereadores colocados, e, de repente, a gente vai e prorroga um concurso e o TRE poderia entender de forma diferente. Mas o procurador disse, eu gostaria que constasse em ata, essa posição e essa afirmação minha. Foi dita pelo procurador que, dentro de um caráter administrativo, não teria esse problema. Então, que conste em ata, por favor, esse meu posicionamento, para se acontecer em julho essa questão, nenhum concursado de 2007 possa chegar, pelo menos para esse parlamentar, e falar, olha, vocês votaram errado. Conclua, por favor. Está concluído, senhor presidente, o meu voto é favorável. Vereador Reinaldo Rodrigues, contra ou a favor? Favorável com declaração, senhor presidente. Esse país é um país que, na verdade, é o país mais corrupto do mundo e o país do jeitinho. Quando foi aprovado a realização do concurso, é preciso que se esclareça isso. A realização do concurso de 99, a Câmara aprova a realização. Só que, naquele momento, o projeto que foi para a Câmara, para aprovar a realização, não tinha nada. Não tinha quantitativo, não tinha valores, não tinha nada. Foi feito por uma empresa de fundo de quintal, e eu, naquela ocasião, né, falei sobre isso, acompanhei diversas vezes isso através do Tribunal de Contas, isso é um absurdo. Aí depois, em função disso, de estar tramitando 10 anos isso, é que teve aí a famosa Niticop, e até hoje nós estamos aprovando aqui contratações temporárias, que o prefeito não tem culpa nenhuma, ele é obrigado a fazer isso, infelizmente, por causa dessa situação do concurso 99. Né? Que naquela ocasião, hoje qualquer concurso que vier aqui para essa Câmara, se eu estiver aqui, que for para aprovar a realização de qualquer concurso, eu quero saber tudo antes. Porque, na verdade, se você não souber o que vai acontecer no concurso, o prefeito depois faz o que quer. Então, os concursados não têm culpa de nada, não têm culpa de nada. Hoje nós ouvimos, estamos desde 9 horas lá no gabinete, ouvindo atentamente ao procurador e a secretária de administração. Na verdade, eu já conheço isso há muito tempo. Lamento que a gente, mais uma vez, tenha que votar aqui contrato temporário, cada vez se prorroga cada vez mais. Os concursados estão aí tramitando isso há 10 anos, a Justiça também, né, podia ter aprovado ou não aprovado, terminava com essa angústia. Tem pessoas aí que, tem criança que hoje pergunta, meu pai está esperando o concurso até hoje, até pouco tempo eu estava ouvindo isso. Isso é um absurdo. Toda hora a gente é procurado na rua dizer assim, como é que está o concurso 99? Há 10 anos a gente está falando sobre isso. Isso é um absurdo, isso. Então, eu vou aprovar, logicamente, porque, principalmente, os trabalhadores braçais que não tiveram a possibilidade de passar no concurso, que acham também que tem que se arrumar uma outra forma, né, for prova física, o que for, né, é difícil você hoje. Isso é serviço essencial, você não tem como não aprovar aqui e deixar a prefeitura sem trabalhador braçal. A questão é que, de repente, vem uma enchente aí agora, como é que se faz? Aí não tem trabalhador, ninguém vai trabalhar, por quê? Então, infelizmente, a gente é obrigado a aprovar, né? Aprovar mais uma vez contrato temporário. Tá? Torcendo a favor, mas acho que daqui para frente tem que se acabar com esse negócio. É lei ou não é lei? É só concurso ou tem que estar sempre fazendo contrato temporário? Concurso é concurso, a lei não diz que tem que fazer concurso. Então, por que tem sempre um jeitinho, e vai empurrando isso com a barriga? Então, eu acho que dessa vez a gente vai aprovar, mas é preciso que tenha uma realização de outro concurso sério, que não seja fajudo como foi o de 99, que os concursados não têm culpa de nada, cumpriram tudo que foi feito, e hoje estão pagando por um preço que não merece. Favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador Isaac Demani, contra ou a favor?
Favorável, senhor presidente, com breve justificativa, além do que eu já expus no meu voto, pedir encarecidamente ao excelentíssimo prefeito Serginho, nosso amigo, nosso companheiro aqui da Câmara, que convoque imediatamente, dê posse aos concursados de 2007, fizeram concurso público, um concurso legal, que não há nenhum tipo de vício, que infelizmente estão aí se arrastando também sem a sua posse, e novamente vem uma contratação temporária. Que faça isso, tome esse ato, preserve a validade desse concurso, que não tem nenhum óbice jurídico, para que eles sejam chamados, eles sejam aí, ocupem as suas vagas com as ressalvas necessárias para que, caso seja validado esse concurso de 1999, que, infelizmente, eu tenho que falar a verdade para a população, não vejo chance nenhuma disso acontecer, não devemos enganar os concursados de 1999, não vejo chance disso acontecer, então que se preserve o concurso de 2007 e respeite esses concursados que também estão aguardando aí há 5 anos serem chamados, senhor presidente. Vereador Manuel Martins, contra ou a favor? Favorável, senhor presidente. Não, vereador. A presidência também vota favorável, só com uma breve declaração também. Como o vereador Reinaldo Rodrigues bem disse aqui, são 209 trabalhadores braçal. E ontem, quem estava ali por Campo do Coelho, Córrego Dantas, como sei que o vereador Vanuzinho estava envolvido desde o sábado à noite, quando entrei em contato com ele, o vereador Marcos Medeiros estava presente também lá no Córrego Dantas. Hoje nós temos uma prioridade. O governo do Estado, até agora, não construiu uma casa popular, as contenções foram poucas, onde tem um grande número de residências, como no Três Irmãos, não foi feito nada, no Floresta, no Jardinlândia. E a única certeza que nós temos, e já começou a prova, é que vai vir muita chuva. E se a prefeitura não tiver com a máquina bem ajustada, com uma estrutura para atender a população, porque o que foi feito ontem no Córrego Dantas, o que está sendo feito no Campo do Coelho, vereador Vanuzinho, se chover amanhã, tem que ser refeito. Então, nós temos que ter um mínimo de estrutura para atender a população que merece esse compromisso dos homens públicos. Tem que estar correndo redondo essa máquina, nessa mínima estrutura. E são 209 trabalhadores braçais que nós estamos contemplando com essa lei. Deixar bem claro também que não se está se mexendo em concursado de 99. Como hoje, o ex-presidente do sindicato esteve aqui na casa querendo argumentar que estavam mandando embora essas pessoas. Nós não estamos mexendo nisso. Agora, vereador Reinaldo, eu hoje tenho um peso maior de ser o presidente dessa casa, mesmo presidente interino, mas tenho certeza que todos os vereadores, principalmente no primeiro mandato, estão com um peso muito grande, vereador Roberto Vermelins. Porque dizem por aí que é a pior Câmara que passou por Nova Friburgo. Mas esses que falam foram omissos nos seus mandatos nessa casa. Deixaram construir residência em área de risco, não fizeram nada. Não só os vereadores, mas como a prefeita que ficou 8 anos no governo e não construiu uma casa popular, porque as casas que foram construídas foram do governo federal em resposta ao desastre de 2007. Será que os que passaram tiveram aqui momentos complicados como nós tivemos em 2011? Após a tragédia? Ou com problemas dos concursados, desde quando nós assumimos em 2009, tendo que votar contrato temporário? Fomos enganados pelo poder público naquela votação do concursado de 99, que o compromisso na sala da presidência do procurador Hamilton Sampaio é que viajasse com o prefeito no outro dia a Brasília. E não, convocaram sem homologar nada. Será que essa é a pior Câmara Municipal? Será que esses que estão falando aí fora que querem voltar seriam homens suficientes para enfrentar esses desafios que nós estamos enfrentando nesse momento? Por isso que eu não posso me omitir e votei favorável. E só para justificar o vereador Edson Flávio, que se ausentou, a sessão extraordinária estava marcada para as 9 horas da manhã. Não era necessário
que o prefeito enviasse para casa os secretários para explicar sobre os projetos. Desde 2009, nós estamos recebendo os projetos no dia para serem votados, sem explicação nenhuma. O prefeito enviou os secretários, o procurador, às 9 horas estavam todos aqui, a reunião era às 9, e se começasse às 9, o vereador estaria ausente da sessão, porque chegou aqui 1 hora, 2 horas após a hora marcada. Então, todos os vereadores estavam presentes lá, menos o vereador Edson Flávio. Todos foram comunicados que a sessão era 9 horas. E o vereador se ausentou da reunião interna, porque não estava na hora que marcada para a sessão extraordinária, como estavam os outros 11 vereadores. Então, não tem nada errado em reunião interna com a presidência. Quando a gente convoca, é para que tire as dúvidas, para que os vereadores venham com mais tranquilidade para a hora da votação. Agora, se o vereador não tem a pontualidade dele, não é problema da presidência. Portanto, senhores vereadores, projeto de autoria do Executivo Municipal, projeto de lei 12.566/2011, aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Pequena pergunta para o vereador Reinaldo Rodrigues. Na época em que o vereador estava nessa egrégia e notável Casa de Leis, aonde, segundo Vossa Excelência, e Vossa Excelência, óbvio, narra a veracidade dos fatos, o projeto que veio, entre aspas, a proposição do governo municipal para a realização do concurso que o vereador falou que era vazio, quem era o procurador da época? Me parece que era o senhor Hamilton Sampaio. Não me falha. Então está explicado, só isso. Só para esclarecer que, na verdade, mais uma vez eu vou repetir aqui, depois de tudo que aconteceu, o prefeito ainda enviou à Câmara a lei para que a Câmara pudesse homologar. E a prerrogativa da homologação do concurso não é da Câmara, é do prefeito. Infelizmente, desde o começo eu estou dizendo isso, todas as páginas do concurso estavam escrito vícios insanáveis. Conclua, por favor, vereador. Isso aqui, e é por isso que essa situação está aqui até hoje. Pois não. Breve, por favor, para encerrarmos a sessão. Senhor presidente, só uma questão de ordem muito breve. O senhor colocou nos seus argumentos na votação que do evento acontecido nesse final de semana. Na verdade, eu acho que a gente tem que mandar essa casa ao senhor prefeito uma mensagem para que ele faça um plano de contingência. Eu, quando saí da Secretaria de Agricultura, pedi uma audiência ao senhor prefeito, pedindo para conversar sobre essa questão, porque eu tinha pensado e feito um planejamento de um plano de contingência para o verão. E eu não tive a oportunidade de conversar com o prefeito, de apresentar uma proposta, mas acho que o prefeito tem que fazer ainda essa semana um plano de contingência para enfrentar o verão. E tem saídas e tem condições de se fazer um trabalho para que a gente possa minorar o problema que a gente vai ter. Pois não, vereador. Eu acredito, vereador, que já tenha esse plano. Eu acho que o prefeito interino assumiu num momento também muito delicado e tem se empenhado para atender as demandas. E eu acredito que já esteja em finalização esse plano de contingência, mas, mesmo assim, entraremos em contato. E eu acho que os vereadores podem até aproveitar e fazer sugestões para contribuir com o plano. Pois não, vereador. Só para mais uma questão, os secretários que saíram, que estiveram lá, deviam ser ouvidos para que passe sua experiência, para que os que estão chegando possam ter uma ação melhor, possam trabalhar já com alguma experiência acumulada. Pois não, vereador. Portanto, senhores vereadores, vou dando por encerrados os trabalhos desta 37ª sessão extraordinária, marcando a próxima reunião para o dia 19/12/2011, daqui a 10 minutinhos, tá bom? Daqui a 5 minutos. O TV Câmara de hoje termina aqui.
Outras informações você encontra no site www.câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do Sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo, o espaço da democracia. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.